E aí, meu jovem, tudo bom? Eu queria aqui esclarecer dois pontos com relação ao que você falou sobre meu vídeo resposta, certo? Eu vou começar aqui a comentar o vídeo de trás para frente, certo? Não vou dar nem o trabalho de editar. No caso, não é porque eu tenho preguiça, não é porque eu não quero mesmo editar. Veja bem, cara, eu não fiz cobrança autoritária nenhuma para você postar o meu vídeo como vídeo resposta no seu. Eu apenas pedi para que você postasse o meu vídeo como sinal de bom senso, como sendo um vídeo de resposta para o seu, certo? Uma vez que você pediu isso. E pelo fato também do seu vídeo ser um vídeo ateu e o meu tratasse de um vídeo cristão. Então eu falei nessa frase ou nessa palavra relacionando com o bom senso. Bem, você fez um comentário dizendo que eu fiz pregação, certo? Então, quero que você me diga sinceramente, de coração, como é que a gente pode responder uma questão da Bíblia, uma questão de Jesus, aliás, sem se voltar para a Bíblia. O que valida sim o meu vídeo resposta para você, certo? Vamos voltar aqui para o lado racional. Aliás, já estamos no lado racional, mas vou lhe dar uma razão bem racional para você entender como eu poderia falar de física se eu não colocasse, se eu não pudesse falar também de cálculos. Isso. E por fim, se eu não aceitei o seu vídeo resposta antes, é porque eu estava dormindo, tá? Você não precisa vir fazendo esse tipo de cobrança autoritária, até porque o vídeo é meu, eu aceito o vídeo resposta se eu quiser. Eu acho que eu vou te lembrar aqui de uma coisa que você fez, só um instante. Eu deixo essa pergunta a vocês, católicos, né? Por que vocês... Viu aí, cara, quem fez a pergunta foi você e você fez a um católico. E no caso, sinceridade, cara, eu acho que você não deve ter visto ou deve ter ouvido nunca falar de uma palavra chamada influência, certo? E eu acredito que as, as palavras falam, mas os exemplos arrastam, certo? Vou te dar aqui um exemplo. Se uma pessoa, um leigo como eu, por exemplo, se eu ouço falar em parto, tudo bem, natural, eu sei que as mulheres parem, eu sei que elas têm filhos, mas uma coisa é eu saber, uma coisa é eu ter a informação, e outra coisa, de repente, eu presenciar uma mulher dando à luz a uma criança. Então são coisas diferentes, certo? São impactos diferentes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a visão que eu vou ter do parto, ela vai agir diretamente sobre a minha forma de ver e de pensar com relação ao parto. Porque antes eu tinha apenas uma concepção de como era o parto, eu apenas tinha uma ideia de como as mulheres pariam, certo? E a partir do momento que eu vejo, aquilo para mim já vai se tornar algo, vai se tornar algo real e algo que eu posso ver e ficar assim, me sentir influenciado, certo? No sentido de sentir medo, repulsa, não sei, ou algo, enfim, de ter uma reação adversa ao simples fato de eu apenas saber que existe um fato, que existe um parto. Você diz claramente que ao simples olhar para a cruz quando você era criança, você sentiu algo, certo? Como medo, repulso ou compaixão. Mas veja bem, cara, uma criança que assiste violência, certo? Ela não vai determinar que aquilo é violência, ela não tem essa capacidade de, de discernimento com relação ao que ela está vendo. Por exemplo, na boa, cara, nós como adultos,
nós vamos olhar para esses desenhos aí e simplesmente achar engraçado e sorrir. Nada mais que isso, certo? Mas quando uma criança vê, dependendo da criança, ela pode ter determinadas reações e interpretações com relação a, a eles. Tudo bem, de certa forma, chega a ser um pouco de exagero, mas também dizer que isso é normal, também, meu amigo, por favor, mostrar violência para criança, independente de que idade seja, e dizer que isso é normal, por favor. Uma criança assiste o pica-pau, por exemplo, vê ele tacando o pau na cabeça de uma pessoa, dependendo da criança, ela vai achar aquilo tão, né, tão normal, ou uma coisa como se não fosse anormal, e pega o pau e taca na cabeça de outra criança ou de uma pessoa, de um bicho, como se aquilo simplesmente fizesse parte de um desenho. Depende muito é, da, da criança, é claro. Não vamos dizer que todas são assim ou que vai acontecer com todas. Mas aí, cara, é parte do bom senso entender que é possível sim que aconteça essas coisas. A gente não pode dizer que trata-se de uma regra que vai sempre acontecer, não, mas que a pessoa que cresce, a criança que cresce assistindo isso, não 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 tem uma noção primária do que é realmente a violência. Eu vou dar aqui outro exemplo para que você entenda bem o que eu estou querendo falar, certo? Aliás, melhor, eu não vou colocar não, vou apenas comentar. Esse último desenho que coloquei aí é exatamente da Turma da Mônica, em que o senhor ele pega o fio da TV e quando ela está dando defeito e vai lá na tomada e puxa e leva um choque. Eu já presenciei criança que, pelo simples fato de repetidas vezes assistir essa situação, ela não hesitou em fazer o mesmo quando não estava na presença dos pais, resultando exatamente na mesma coisa. Cara, na boa, você falou que desenhos entre outras coisas mais, tem classificações indicativas de idade. Tudo bem, isso aí é normal, isso aí é claro que existe. Agora deixa eu te perguntar, será que todo mundo cumpre essa regra? Todo mundo que vai assistir um desenho animado, seja criança ou adolescente, que também dá no mesmo, vai observar essas sarjas? Quantas vezes nas novelas crianças assistem, né? Quantas crianças têm Orkut, incluindo meninos e meninas, adolescentes? Quer dizer, o fato de existirem determinadas classificações, isso de fato existe. Agora, que as pessoas vão é, exatamente cumprir isso, aí é outros 500. E em parte também pegou um pouco para essa pessoa chamada Borges, porque eu assisti o seu vídeo e havia o vídeo de resposta dele. Então, eu não assim quis juntar os dois, mas ele eu falei exatamente pe- pegando do que você falou e juntando com o que ele falou acerca do crucifixo e também da Bíblia, certo? Porque ele falou várias situações na Bíblia em que há mortes e tal, então citei também um pouco devido a isso, certo? Rapaz, você às vezes chega até a ser engraçado, observa aí, ó. Olha, meu amigo, é verdade que o Tiradentes foi enforcado e nem por isso eu fico expondo imagens de pessoas na forca para crianças.
Ei, cara, eu vou convidar você agora, nesse momento, para fazer o seguinte, olha. Abra sua, sua pasta aí no Google. Veja bem, olha. Vou digitar o seguinte, ó. O que é que você está vendo aqui? Clica aqui, ó, veja. O que é que você pode observar aqui, ó? É impossível você falar de Tiradentes e não associar a ele a própria história dele, que que de fato fala sobre a sua morte, de como ele foi morto. Então, falar de Tiradentes e não mostrar é, como ele foi morto é a mesma coisa de não falar e não dizer nada, cara. Sabemos que essa história do Tiradentes, ela é primária, certo? Então, crianças e adolescentes têm acesso a essa história. Nem por isso ficamos com trauma, ou, quer dizer, a parte de cada pessoa, porque eu particularmente achei bastante triste a história dele. Achei que ele sofreu, talvez até em vão, em vista, mas ele sofreu e como é que eu posso dizer? Por final teve é, seu esforço reconhecido, certo? E valendo ressaltar que isso não está em igrejas, não está em paredes, mas está em qualquer livro que você pega de história. É muito simples, é muito fácil você pegar, muito fácil você tem acesso a esses livros, muito fácil. Qualquer criança ou adolescente, isso não quer dizer nada, certo? Você citou a questão do Getúlio Vargas e em seguida o fato de haver armas, crianças vendo armas na cabeça apontada, não sei. Isso também não tem nada a ver, veja bem, olha. Quer dizer então que o fato de um personagem pisar na cabeça do outro, isso justifica, isso é normal, certo? Mas isso sim, botar arma na cabeça de uma pessoa, é isso que é errado. A violência em si não se justifica de forma nenhuma, seja com arma, seja com pancada, seja com o que quer que seja. O que acontece com a imagem de Jesus Cristo, eu acho que eu já devo ter te falado várias vezes e vou falar mais uma vez e falarei N vezes assim, se assim for, é que aquela imagem ela representa um símbolo, ela é simbólica, ela não é real, ela apenas é um símbolo de que Jesus, ele sofreu e pagou pelos nossos pecados na cruz. Isso você não é obrigado a acreditar. Mas isso aconteceu, isso é real, você não é obrigado. Assim como tantos outros não são obrigados a acreditar em nada, como eu não sou obrigado a acreditar em Big Bangs, coisas extraordinárias que podem existir, mas que não justificam a origem da vida. Essa falácia de que de teoria da evolução também, isso também, para mim particularmente, isso não tem sentido, certo? Não vou entrar no mérito dessa questão, não vou discutir porque não cabe agora nesse vídeo, certo? E eu, quando olhava para aquela imagem de Jesus Cristo, realmente eu sentia alguma coisa é, como vitória sobre a morte. Pelo fato de eu ser criança, eu não tinha entendimento, mas meus pais me falaram que aquilo tratava-se de uma vitória da qual um homem um dia sofreu por nós, apanhou, foi cuspido, foi humilhado, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, ao longo do tempo, eu fui estudando e fui vendo que aquilo realmente, de fato, era verdade. E fui ficando mais esclarecido com relação a esse assunto. O que não quer dizer que você também seja. Então, vamos partir do princípio que você tem a sua crença, ou você acredita no que você quer, ou deixa de acreditar no que você quer. E eu parto do princípio de que eu acredito no que quero e que a partir do momento que eu falo e que eu expresso algo com relação ao que eu creio, eu sei, eu tenho embasamento para
fazê-lo tal, como tal, certo? Porque é muito simples, é muito fácil eu dizer uma coisa e realmente de fato não provar. É muito simples e muito fácil. Qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa. Existe vários deuses, existe extraterrestre, existe. Qualquer um diz qualquer coisa, mas daí provar já é outra coisa, já é outros 500. E para finalizar, cara, eu queria dizer que eu não acredito nem acho honesto um método de persuasão através da violência ou por meio de falácia, certo? Por meio de falácia que usa pessoas ingênuas para fazerem com que acreditem em suas mentiras, certo? Por isso que eu gosto sempre de falar nos meus vídeos que cada um acredite no que quer, certo? Eu acho que cada um acredita, mas respeitando. Não estou dizendo que você está desrespeitando, mas cada um respeitando no que o outro crê, certo? E enfim, parte desse princípio. E no mais eu quero dizer que tudo que falei, falei de coração, não falei por maldade, apenas falei porque a critério de informação e de explicação. Portanto, tá aí. Um abraço, tudo de bom para todos.